Grande honra estar aqui hoje. Eu estou aprovado no concurso da AGU, advogado da União e procurador federal. Eu lembro como se fosse hoje ainda. Eu fui para um encontro com você. Quero um cargo meio e depois eu quero um cargo de procurador. Aí você disse: Márcio, para que você vai querer um cargo meio se o seu sonho é um cargo fim de procurador? Vá logo para esse daqui. Então, se hoje eu cheguei até aqui, pode ter certeza que foi uma semente plantada lá atrás. Fez com que olhasse além do que eu estava pensando naquele momento. Eu estudei para concurso entre 2017 e 2018. Consegui aí 2 aprovações, na PGM Manaus e na PGM Gravataí. Fiquei longe das vagas. Eu tinha desistido em si de fazer concurso público. De 2018 até 2022 eu parei de estudar, não peguei nenhum livro. Em 2022, com aquela onda de concursos grandes saindo, graças ao seu método de estudo, da criação da base, da formação da base lá em 2017 e 2018, constitucional, administrativo, processo civil, tributário, fez com que eu em 2022, 4 anos após, tivesse muita coisa gravada na minha mente pela construção da base que eu fiz tão bem feita. Eu considero que foi praticamente revisão de temas de doutrina e jurisprudência nova, mas a base da doutrina em si eu já tinha. O método, né, que você passa lá, isso foi para mim essencial, se hoje tem um resultado desse. A meta é tentar conseguir chegar a 80%, 85%, 6 meses até 1 ano para a construção da base. Eu estava com a média de acerto entre 40% e 45% de questões pós-faculdade. E com o seu método, né, de crescimento em 1 ano foi impressionante para mim. Fiquei muito impressionado com a quantidade de coisas que eu lembrava, que eu não lembrava que lembrava. Eu relembrava tudo. Foi impressionante. Todo mundo sabe disso. Você tem que se abdicar de sair, de estar com a família. É uma decisão que eu, no caso, procrastinei um pouco. PGDF com 65 vagas, Minas Gerais com 42 vagas, AGU com 100 vagas. Quando eu voltei a estudar, eu ainda tinha aquelas planilhas do Excel que você faz à mão, divide o edital com cada conteúdo, por cada matéria, ver o nível que você está em cada matéria, questão de acerto, para saber em que nível eu estava em 2017 e em que nível eu ia estar em 2022. Por incrível que pareça, o nível que eu parei em 2017 foi o nível que eu continuei em 2022, podendo comparar com aquela planilha feita no seu programa, entendeu? Ali eu tinha um parâmetro de como eu parei e 4 anos depois eu pude ter uma ideia de como eu parei, de onde eu parei e de onde eu poderia recomeçar. Saber que nível iria estar, quantitativo de acertos, quais temas eu tinha à época dificuldade, quais temas eu ia ter dificuldade agora, depois de 4 anos. 70%, 80% de um norte de como seguir de 2022 para frente. Eu fui praticamente no tripé básico: lei seca, jurisprudência e doutrina. Eu já tinha aprendido lá atrás com você questões que eu gostava muito de fazer questões. E mais uma coisa também, que a gente sempre tem o bel prazer de querer revisar e estudar aquilo que a gente já sabe para criar uma falsa sensação de que a gente está indo bem, quando na verdade tem temas que a gente ainda não dominou, tem temas que são por si só difíceis, e quem estuda direito público não tem tanta coesão com os temas de direito privado, aí a gente deixa um pouco de lado, e isso também é um erro muito grave, a gente querer só estudar aquilo que a gente tem facilidade de estudar, e aqueles temas que a gente sabe que são difíceis, civil, empresarial, a gente às vezes vai deixando, quando vê, chega numa prova zero, que para todo mundo é muito difícil e você tem que pegar e estudar também. Eu fiz a prova de Minas, final do ano passado não passei, dezembro de 2022, mas assim, uma coisa muito importante, que quando você constrói a base, a prova de X objetiva é lei seca pura. Eu antes, meu déficit antes era eu sempre errava questões besta, eu olhava e dizia: nossa, como eu errei essa questão. Quase 20% de erro de lei seca. É maçante pegar o vade-mecum, é chato, mas quando você constrói a base para a primeira fase, revisar a lei seca de uma forma de cabo a rabo. Porque, principalmente quando a gente está em casa estudando, a gente estuda aquela disciplina durante o dia e vai fazer questões. Ali a gente tem uma falsa sensação de que está acertando, de que está indo muito bem. Quando a gente pega um simulado, né, no sábado,
domingo a gente tira para fazer, que resolve a prova inteira de cabo a rabo, a gente vê que quando mistura tudo, o nosso cérebro também mistura tudo. Por isso, assim, que foi muito bom. Uma pausazinha. 4 anos foram longos, mas tudo bem. Mas eu pude olhar para trás e ver o que eu fiz de errado. Eu não sabia nem por onde começar, né? Porque eu saí da faculdade, eu sabia que eu queria concurso público, que eu queria procuradorias, mas eu não tinha nenhum norte, nenhuma direção de questão de material, de questão de que nível que eu estava. Para mim foi essencial saber que nível eu estava naquele momento e que rumo eu poderia seguir a partir dali, entendeu? Para mim foi essencial. Meu principal erro se chamava abdicar, deixar de lado a lei seca. E foi quando eu pude botar em prática isso e ler a bendita da lei seca com afinco e garra. Algo que eu me arrependo foi de ter parado, então não pare, não desista. Foram 4 anos assim que eu pude aproveitar um pouco, mas eu me arrependo de ter parado e ter voltado só 4 anos depois, mas Deus tem planos para a vida da gente que a gente às vezes nem sabe. Eu tive 10 reprovações ao longo de procuradorias, rodei praticamente o Brasil todo. Sim, com certeza, quando a gente é mais novo, a gente sempre quer correr, que o resultado apareça, a gente quer que tudo aconteça o mais rápido possível. E o tempo da gente não é o tempo que Deus tem pra gente, entendeu? A gente pensa, às vezes, era para ter acontecido lá atrás, em 2017, 2018, mas nos planos dele já estavam tudo marcado para agora e nem eu sabia, né? Assim, porque o concurso ele vem, né, de 3 fases. Cada fase é um pequeno martírio, você sofre cada data, você faz a prova de X e espera o resultado da prova de X, já é o martírio. Quando sai o resultado que convoca para a prova subjetiva, caramba, eu passei na prova objetiva com mais de 25 mil candidatos. Eita, e agora? O que é que eu vou escrever numa peça processual e questões com 30 linhas e uma peça processual com 180. Aí já começa um novo martírio, escrita, sequei 7 canetas, escrevendo peças, resolvendo questões, isso à mão. Você passa na prova subjetiva e começa. Agora vai ter a prova oral, que é o terror do terror de tudo. Passa a prova oral que você vê que passou. Literalmente você vê, caramba, tudo valeu a pena. Saiu de madrugada, né? 2 horas da manhã, eu não dormi de uma quinta para sexta. Não dormi, fiquei esperando o resultado, saí no diário oficial, 00:15, 00:20, 00:30, 00:40 e não saí. Foi empurrando, só 2 horas da manhã. Fiquei sozinho, né, porque já tava todo mundo dormindo e eu não quis acordar ninguém para dizer, eu disse no outro dia de manhã, pra minha esposa que tava em casa comigo. Muito choro, né, porque quem vive o dia a dia de quem estuda para concurso sofre junto também. Minha esposa, assim, ela foi o ponto-chave, ela foi essencial desde 2022 para cá. Ela sempre me ajudou, né, mas ela ficou muito feliz também, assim também com toda a minha família, meus pais, minha tia. Chorou muito. Isso é o que vale a pena quando chega na etapa final, você vê que quem tá perto ali com você, que sofreu também por você e também torceu por muito tempo, vê que tudo aquilo valeu a pena. Se hoje eu tô aqui nesse ponto, pode ter certeza que lá atrás, em 2017, 2018, você teve uma grande participação. É tão tal, quando saiu o resultado, saiu numa sexta, eu acho que foi no sábado, domingo, eu passei um áudio pra você, a gente nem tinha mais contato, dizendo que você tinha sido essencial para chegar nesse ponto, entendeu? Então, para você e pro, né, o trabalho que você faz, para mim foi essencial e muito obrigado por isso.